galera, eu sou a Paula do blog Livros e Fuxicos e hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Mês passado eu consegui ler 11 livros, menos do que eu li em 2014, mas ainda assim é um número muito bom, porque fevereiro foi muito corrido, eu tava resolvendo muita coisa do casamento, então é um milagre eu ter conseguido ler tantos livros assim. Bom, desses 11, 3 foram em e-book. Eu já contei quais foram na coluna do Atualizando o Kobo, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir. Mas para quem não viu, as minhas leituras foram Losing Hope, da Colleen Hoover. Esse aqui é o segundo livro da série de Um Caso Perdido. Já foi lançado pela Galera Record, tanto o primeiro quanto o segundo. Ele não é uma continuação direta, esse aqui é o livro, a mesma história, só que sob o ponto de vista do mocinho. Quando eu li o primeiro, eu me apaixonei completamente pela história. Ela é assim, é como se a autora enfiasse a mão no nosso peito, segurasse o nosso coração assim e apertasse. Porque é uma trama muito tensa, ela aborda um tema muito difícil e a forma como é narrado, conforme as lembranças da personagem, é muito, muito forte. Então é um livro realmente impactante. Aí eu falei, poxa, como ela vai conseguir narrar a mesma história pelo mocinho? Vai ficar repetitivo, vai ficar cansativo. Tava com muito medo de ler. Mas, gente, completamente apaixonante. Me encantei pelo livro. Ele é tão bom quanto o primeiro. Se no primeiro a gente tem a perspectiva dos dramas da mocinha e todas as revelações, no segundo, por mais que a história seja a mesma, o foco está no mocinho. Então, a história da mocinha, ela fica em paralelo, ela é em segundo plano. É o mocinho, todos os seus dramas, todos os seus medos que estão em foco. E como ele perdeu a irmã, ela se suicidou, e isso não é um spoiler, é muito difícil para ele ter que lidar com tudo isso, ter que retornar para a escola, a pressão, o fato das pessoas não entenderem a dor que ele sente, a forma que ele se culpa. E é mais bonito ainda porque ele achou uma forma de se comunicar com a irmã. Então ele escreve cartas. É como se fosse um diário de tudo que ele está sentindo, tudo que ele está vivendo. Então ele coloca no papel os sentimentos. E ainda é mais tenso por isso, mais forte por isso, porque a gente realmente entende o que ele está vivendo. E é muito bonito. É muito bonito quando a história desses dois jovens, o drama deles, eles se encontraram para viver uma vida melhor. Muito, muito lindo mesmo. 5 estrelas. Favorito. Um dos meus new adults favoritos. E aí eu li também da série Finding Cinderella. Esse aqui é um livro um pouco menor. Ele tem 100 e pouquinhas páginas em e-book. Ele é só para matar a curiosidade do leitor dos dois amigos dos personagens principais de Um Caso Perdido e de Sem Esperança. Então a gente vê nos outros livros esse casal se formar. A gente vê mais ou menos, né? Nossa, ele é meio escondidas. E aí, enfim, em Cinderela, a autora vai contar a história desse casal, como eles se conheceram, como eles todas as dificuldades que eles passam para ficar juntos. Eu esperava um livro muito divertido e muito superficial. Porque os dois personagens, eles são assim, eles são irônicos, eles são tipo, tapa na cara da sociedade, sabe? Eles não ligam porque as pessoas pensam deles, eles são bem pra frente. É o tipo de jovem bem difícil, assim, que sabe o que quer, sabe? Tipo, não se importa com a opinião dos outros, nem liga pra que os colegas dizem, é muito seguro de si. Só que exatamente por isso eles carregam um segredo muito forte, que muda muito isso. Então tem drama, além de toda essa leveza do casal e a forma que eles se encontram. Até por causa desse drama, que eu achei que a autora quis passar uma mensagem com isso, passar assim, tentar ensinar alguma coisa, dar uma lição através da experiência desse casal, eu acho que o livro merecia ser maior. Ele tem muito pano para ser explorado, tanto para quem já leu o período da viagem da Six, poderia ser contado, toda a dificuldade que ela passou lá, então realmente é um livro que poderia ser maior, mas ainda assim é muito bom, como tudo que a autora escreve. E aí outro e-book que eu li foi esse aqui, Menina Morta Viva, da Elizabeth Scott. Sério, gente, esse livro é muito, muito tenso, já faz muito tempo que eu queria ler ele, mas eu tava com muito medo de não conseguir, porque é uma leitura muito pesada. A protagonista, ela realmente é uma morta-viva. Quando ela tinha 7 anos, num passeio da escola, ela foi sequestrada.
E então acho que ela tá com 15 anos, se eu não me engano, né? Então passou um grande espaço de tempo. E a nova identidade dela agora ela é Alice. Ela mora com o pai, não vai pra escola, ela tem regras pra alimentação, ela não pode comer e ela só pode se vestir como uma menina, ela não pode crescer. Ela tem que continuar sendo a Alice. Antes dela existia uma outra Alice no lugar dela e ela chegou pra substituir. E as Alices são sempre crianças, mas ela já tá com 15 anos, então ela tá numa fase já da adolescência. E por isso ela não pode comer, ela não pode se vestir como uma garota normal, ela tem que andar curvada, porque ela tem que ser Alice, ela tem que ser uma criança. E aí ela passou tanto tempo nesse lugar hostil, passando por abusos, sabe, sendo maltratada, tendo uma vida horrível, que ela não tem esperança, sabe? Você vê na narrativa, por isso que é um livro difícil de ler, porque a escrita dela é confusa, porque é como ela enxerga o mundo, sabe? É a forma que ela vê tudo. Ela não tem uma linha cronológica certa, ela conta alguns episódios esporádicos. Ela começa falando que ela é Alice, que ela tá substituindo outra Alice, e a gente demora pra entender tudo. Então é um livro muito complicado de ler, muito triste, que fala de um tema assim bem complexo. Eu só acho que ele poderia ter sido maior também, pra gente se envolver mais, mas eu acho que se a gente se envolvesse mais seria muito doloroso. Ainda assim, a autora explorou muito bem o tema, é bem difícil, bem reflexivo. Daí outros livros que eu li. Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Esse é um livro de suspense, é um thriller psicológico. A nossa sociedade, como é hoje, ela foi infestada por uma praga. As pessoas espalhadas pelo mundo, começou na Rússia, saíam de casa, viam algo que deixavam elas loucas ao ponto de elas se suicidarem. E os casos eram esporádicos, mas de repente começaram a crescer com uma velocidade gigante, o mundo só via isso na TV, e as pessoas começaram a ver entes queridos dela, o vizinho, o padeiro, o dono do mercado, se suicidarem e começaram a ficar apavoradas. Estocando comida em casa, se fechando em casa, tampando janela, tampando porta, vivendo reclusa e com vendas. Elas não queriam mais sair de casa, elas não queriam mais correr o risco de ver esse ser, esse algo que ninguém sabe explicar o que é, enlouquecer e se suicidar. Mas para pra pensar, gente, a gente vive a vida inteira assim, quer ir no mercado, vai lá, tipo, tá ali, quer sair pra pegar alguma coisa, tipo, é tudo na mão, é tudo vendo, a gente é muito escravo da visão desse sentido. Imagina você ter que se prender em casa sem ver nada. Imagina você se sentir completamente recluso. Que ser humano que consegue? É muito difícil. E ainda é pior porque ninguém viu essa tal dessa coisa e sobreviveu para contar. Então, passam-se 4 anos, que é o período desse livro. Então, desde quando começam os primeiros casos até o final, que é o final, eu digo o começo do livro, que é onde a mocinha tá numa encruzilhada, ela precisa tomar uma decisão, ela precisa seguir, mudar o rumo da vida dela. E aí então ela vai contando entre presente a decisão que ela tá tomando, as mudanças que ela tá fazendo com o passado. Então os primeiros casos, que foi exatamente quando ela descobriu que ela estava grávida, como ela começou a ver as pessoas ao redor dela se matarem, como ela viu o mundo mudar completamente. Então é um livro muito tenso, porque é tudo assim em volta da mocinha. Tudo que ela enxerga, só que ela não enxerga mais, né? Ela tá vendada. Então é muito forte, é muito assim envolvente, a gente sente na pele todos os sentimentos narrados. Eu me envolvi completamente com a leitura. Não é um tipo de livro que eu costumo ler e eu me apaixonei mesmo. As pessoas estão me falando, mas é distópico. É futurista, né? Então ele tem um quê de distopia. Mas o autor não foca muito nessa estrutura política ou em como esses seres apareceram, ou como os seres humanos vão sobreviver a partir disso. Ele não foca nisso, porque a protagonista não enxerga e ninguém que viu sobreviveu sem... Então, não tem como ele formar nada a respeito disso. Então ele foi muito esperto a usar esse artifício e também porque ele usa muitos sentidos, né? Então, sem você poder enxergar, tudo fica muito mais perigoso, tudo fica muito mais intenso. Então é um livro muito bom, eu adorei. E aí eu li também Paixão Entardecer, é o seu último livro da série Os Hathaways. Ai, gente, eu não acredito que essa série acabou, sério. Eu sou apaixonada por essa autora, sou apaixonada por essa série e eu me apaixonei por esse livro. É um dos melhores que eu já li da Lisa.
além dessa série eu li outros livros dela e esse é um dos meus preferidos por causa da mocinha. Ele começa com cartas, o protagonista masculino, ele tá na guerra e aí ele escreve para uma pretendente dele, que é a Prudence, que é uma das amigas da Beatriz, a protagonista. Só que essa Prudence, ela é muito superficial, sabe? Tipo, eu sou linda, todo mundo me quer. Ela não tá nem aí pra carta dele. E aí a Beatriz percebe que como ele tá naquele... Beatrix, eu acho que fala. Como ele tá naquele centro de concentração, ele tá naquele momento difícil, vendo as pessoas ao lado dele morrerem, ele precisa de palavras de conforto. E ela começa a se corresponder com ele sob o pseudônimo dessa amiga dela. Mas, gente, claro que não ia dar certo, porque ela se apaixona por ele. E ele se apaixona por quem? Pela menina que assina as cartas. Ele não faz a mínima ideia de quem tá falando com ele. E quando o destino coloca os dois frente a frente, ela percebe o erro dela. Porque ele nunca vai amar alguém como a Beatrix. Porque ela é muito diferente, ela não se adequa às leis da sociedade. Ela é dona de si, ela faz o que dá na telha, ela tem um quê com os animais. Então, tipo, no jantar ela leva um ouriço. No jantar, assim, tipo, ela leva um rato na casa da pessoa e ela é muito assim com os animais, ela cuida deles, ela entende eles. E as pessoas veem isso como loucura. Além de tudo, a família Hathaway é meio, completamente inconvencional, eles são diferentes, tem ciganos no meio, eles não levam muito em conta todas essas regras bobas da sociedade inglesa. E o Phelan, eu acho que assim se pronuncia, o capitão, ele tem um pouco de preconceito, ele é orgulhoso, ele não consegue ver quanto essas pessoas são boas sem a máscara da sociedade e todos os valores para os quais ele foi criado. Então ele demora muito para quebrar esses tabus. Então é um livro que fala sobre preconceito, fala sobre cartas, sobre amor que vai além das aparências e das convenções sociais. É lindo, 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 lindo. Às vezes eu queria bater no protagonista por ele ser tão cabeça dura. E eu queria abraçar a Beatrix e falar, vai, você é minha heroína, você é minha melhor amiga, tipo, te adoro. Muito bacana. Eu achei o final meio corridinho, assim, porque tem um suspensezinho. E, tipo, um segundo casal que aparece aqui, que ficou meio, tipo, muito rápido, aconteceu as coisas. Mas ainda assim é um livro muito, muito bom. As pessoas me falam, ai, pá, adorei, Julia Kim me indica alguém parecido, Alice, gente. Porque tem família, sabe? Irmãos que se metem um na vida dos outros. Aquela coisa divertida, bem-humorada, apaixonante. Muito, muito bom. Li também Anexos, da Rainbow, não sei falar. Esse foi meu primeiro contato com ela em livro. Eu já tinha lido um conto dela, que é naquele livro de Natal, contos de Natal lançados pela Intrínseca. Esse aqui é muito... a premissa dele é muito legal. Tá ali, tipo, na virada do século XXI, 1999, e a internet começou a se difundir. E aí o protagonista, que é o Lincoln, ele foi contratado por uma empresa para ler os e-mails dos seus colegas de trabalho, para ver se eles não estão falando de nada pessoal no horário de trabalho. E aí, o que acontece? Ele acaba lendo e-mails de duas moças que não estão nem aí, que elas sabem que os e-mails são monitorados, mas elas falam da vida pessoal mesmo. E como o Lincoln é uma pessoa muito solitária, muito fechada, ele encontra na conversa delas uma vida social que ele não tem. Então ele sabe que elas estão erradas, ele deveria mandar um alerta para elas e falar, olha, vocês estão falando sobre coisas pessoais, por favor não façam mais isso. Mas ele faz isso com a empresa inteira, menos com elas, porque ele gosta de ler o e-mail delas, ele gosta de ver elas falando sobre a vida pessoal. E aí ele começa a vê-las como amigas e se apaixona por uma delas. Mas daí como que ele vai chegar e falar, tipo, então, eu leio seu e-mail, estou apaixonada por você. Não tem como. E então é bem bacana isso, o romance como surge é bem divertido, mas a gente não pode não pode pensar que é só isso o livro, pelo menos pra mim não foi. Ele tem uma perspectiva muito tensa, porque o Lincoln, ele é um narrador muito triste. Ele tem 26 anos, se eu não me engano, ele fez uma faculdade que ele não vê futuro naquilo, ele tá entediado com a profissão dele. Não tem namorado, ele mora com a mãe, não tem muitos amigos, ele se sente completamente solitário, ele vê assim, não vê perspectiva de futuro, ele tá muito triste com a vida dele. É muito angustiante, porque assim, quem já terminou a faculdade tem aquele problema assim,
ai, será que eu tô no caminho certo? Aquelas dúvidas, se vê no Lincoln, sabe? Nos medos dele, nas dúvidas, nas tristezas. E ele ainda é mais triste, os conflitos dele são muito tensos, assim, então é um personagem muito complexo. Quando ele narrava as partes dele, eu ficava triste. Aí tem os e-mails que, deixa eu mostrar pra vocês como é. Então, tipo, um capítulo é narrado por ele, e outro capítulo são os e-mails da Beth e da Jennifer, que são as duas amigas. Então aí os e-mails delas deixam tudo mais divertido, enquanto a narrativa dele deixa tudo mais triste. Apesar que a autora também usa os e-mails delas para falar sobre gravidez, sobre problemas amorosos, sobre amor verdadeiro, sobre problemas no trabalho. Então é um livro assim, adulto, que traz uma perspectiva do novo adulto, aquele adulto que está em busca do trabalho perfeito, das suas realizações profissionais, emocionais, e que faz a gente refletir e pensar bastante. É um livro bem bacana, assim, bem bonito. Tem um romance fofo, que eu achei o final corrido, achei que ele deveria ter sido mais explorado, mas a parte emocional do Lincoln me encantou bastante. Achei que a autora tem um dom pra criar esse tipo de personagem, gostei mesmo. E aí eu li A Menina Distraída, da Vanessa Bent, Fábio Ori e Danny Fisher. Esse livro ele fala sobre déficit de atenção. A protagonista ela sofre com isso, ela estuda num colégio onde a maioria dos professores não conseguem ver essa dificuldade nela, só cobram dela mais. Ela é inteligente, ela desenha muito bem, ela é muito companheira dos seus amigos, mas ela não consegue colocar essa hora de fazer um trabalho, de fazer uma prova, então as notas dela são muito ruins. Os pais dela só cobram dela, os professores também, então ela sofre muito discriminação, até os colegas chamam ela de burra. E aí, aos poucos ela vai descobrir o que ela tem, vai encontrar uma ajuda, uma força para seguir adiante. É uma história bem bonitinha, né? Ela é toda em quadrinhos, como eu estou mostrando para vocês. E aí vai falar dessa protagonista, das dificuldades dela, das dificuldades do colégio dela, porque os outros amiguinhos dela também sofrem bastante. A autora quis passar uma mensagem, assim, que é muito comum, eu acho, na nossa realidade, principalmente no ensino público. Os alunos sofrem muito com isso, com essa falta de compreensão, de atenção de alguns professores, mas é uma história bem bonitinha, assim. Eu acho que ela poderia ser melhor abordada em alguns aspectos, e tem muito aquilo, assim, de tudo é muito fácil para ser resolvido, para ser na hora de ser conversado, mas ainda assim é bem bacana. O tema é bom, né? É importante se falar disso. Li também Simples Perfeição, da Abby Glines. Eu sempre falo pra vocês o quanto eu gosto dessa autora, mas esse livro me decepcionou bastante. Esse casal aqui, eu tinha muita expectativa neles, mas, sei lá, pra mim não fluiu muito aqui o que aconteceu. O protagonista, ele tava completamente dominador e machista. Ele não era capaz de deixar a namorada dele sozinha por 5 minutos, com medo de que ela fosse passar por algum momento difícil, que ela não fosse capaz de superar aquilo, como se ele fosse todos os remédios pra ela. E eu acho que o problema disso é que a protagonista, ela tem síndrome de pânico. Ela passou por momentos muito difíceis na infância, ela realmente teve uma vida muito, muito complicada, familiar, e ela tá se redescobrindo, ela tá aprendendo a conviver com isso. E aí quando ela encontrou Woods, que é o par romântico dela, ele virou o porto seguro dela. E eu entendo isso, gente. O romance e o amor ajudam a gente a superar os nossos medos e traumas, mas o dela é muito forte e ela se apoiou completamente nele. Então, não posso deixar ela sozinha porque senão ela vai ter um ataque. Eu não posso dormir sem ela, senão ela vai ter um ataque. Ela tem que trabalhar do meu lado, eu tenho que ver ela porque senão eu não vou conseguir me concentrar, senão eu vou ter um ataque. Ela a mesma coisa. Porque o Woods também passou por uma coisa muito difícil. Ele precisa de mim, então, tipo, se ele quer mandar onde eu vou ficar pra não deixar ele preocupado. Eu vou fazer o que ele quer pra não deixar preocupado. Quando ela começa a se sentir uma carga muito grande pra ele, ela abre mão do grande amor da vida dela. Assim, eu fiquei revoltada com isso, com os personagens não serem capazes de ver que, poxa, gente, eu preciso de uma ajuda, seja espiritual, seja médica, não importa, nós somos seres humanos fracos. Acho que faltou a autora abordar isso. Colocar tanto o Woods como a dela, procurando ajuda, tentando, assim, sabe, se reencontrar, se reestruturar.
tudo eles resolviam sexualmente, ou então fogem um do outro, mentem um pro outro. Isso me incomodou muito, até porque era o segundo livro. No primeiro livro eles já tinham passado por várias dificuldades, já era pra eles terem amadurecido. Mas ainda assim, tem algumas coisas que eu gostei, como a perspectiva de trabalho, o mocinho tá cuidando da empresa familiar, então ele passa por coisas assim, por provações muito grandes. Tem um drama aqui, a autora nunca escreveu algo assim, tipo, de outros personagens. Eu nunca imaginava que a Abby ia escrever uma coisa tão tensa, que ela ia terminar um livro de uma forma tão tensa. E esse final é muito assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Mas não dos personagens principais, dos outros livros da série, de outros casais que ela vai escrever. Então, assim, é muito tenso. E o final também dos dois, como eles amadurecem, como eles ficam juntos. É fofinho, é sessão da tarde, mas eu esperava mais. Eu não sei se é porque a Abby, porque ela escreve muito bem, porque os livros dela a gente lê assim rapidinho. Mas sei lá, eu acho que andou muito em círculo, assim. Não gostei muito dos protagonistas. Aí eu li Domado, da Emma Chase. Esse aqui também é um tipo de livro que é de outros... de um outro casal. Ele é da série Atraído. Então, em Atraído a gente tem um casal de protagonistas. E nesse livro aqui é os melhores amigos deles, que vão narrar a história de amor deles. Então é bem bacana. Então são outros protagonistas, não são os mesmos de Atraído e de Enroscado. E são protagonistas muito diferentes, porque o mocinho, que é o narrador da história, ele é muito fofinho. Tá, ele é um homem normal, ele tem uma vida amorosa ativa, ele é tipo pegador mesmo. Mas ele respeita as mulheres, ele não é galinha, ele sabe o que ele quer, trabalhador, homem de família, apaixonante. Ele é um homem dos sonhos, sabe, da mulherada. E aí ele se apaixona por uma mulher que, tipo, não quer compromisso sério. Eles se envolveram com essa perspectiva de que não podiam se apaixonar. Mas ele acaba apaixonado, e aí o que ele vai fazer? Se a mulher, porque ele se apaixonou, não confia nos homens, passou por vários traumas, e aí então ele está sofrendo muito, e vai contar pra gente como ele acabou nesse sofrimento, como foi ele dar o coração dele pra alguém que ele sabia que não era capaz de amar. Então é muito bacana, porque a mocinha aqui, que vive cometendo burrada, vive fazendo cena de ciúmes, vive, tipo, pirando. Ai, não quero nada sério, mas vê ele conversando com uma mulher, vai lá e, tipo, taca suco na cara dele. Ela é doida, pirada. Mas é muito legal, porque eles criam cenas, assim, bem divertidas e bem contagiantes. A Emma Chase escreve assim, tipo, o livro dela é muito divertido, os mocinhos dela são muito verdadeiros, são muito sinceros, narram as histórias de forma que parece que eles estão conversando com a gente, e eu adoro isso. Sério, os livros dela, assim, são chicletes masculinos. Não, vamos refazer essa frase. São chicletes narrados por personagens masculinos, só que com mais sensualidade, então é bem bacana. É claro que nenhum supera o primeiro, que é Atraído, mas ainda assim esse é muito, muito bom, eu adorei. E aí eu li outra continuação, Para Onde Ela Foi, da Gayle Forman. Essa é a continuação de Se Eu Ficar. Por mais que algumas pessoas digam que não gostam, eu adorei Se Eu Ficar. Eu achei a narrativa da autora muito, muito boa, mas eu realmente me apaixonei. O livro que eu... foi perfeito pra mim, foi Para Onde Ela Foi. Em Se Eu Ficar, a perspectiva narrativa é da Mia. Ela com a família dela sofre um acidente num dia de neve, eles batem o carro, e aí então ela vai que acordar como espectro no hospital, e ela vai ter que descobrir o que esse acidente provocou na vida dela. Então a narrativa é intercalada entre o presente, ela descobrindo isso, ela estando no hospital, com o passado. Então todos os momentos bonitos que ela teve na vida dela, ela vai intercalando. E a protagonista, ela não é muito sentimental, então o livro ele é mais assim, frio, e demora pra ela perceber o que ela tá sentindo. Então as pessoas esperam muito chororô, mas não é. É uma realidade triste, mas a protagonista não é assim. Já nesse segundo livro, que se passa, se eu não me engano, 2 anos depois do final de Se Eu Ficar, não é recontagem, tá, gente? É depois. 2 anos depois, na perspectiva do mocinho. Esse sim é emocionante, porque o mocinho ele ficou completamente abalado depois do final do primeiro livro, porque as pessoas falam, ai, não foi a sua família que sofreu o acidente, ai, não foi com você que aconteceu, mas ele namorava com a Mia há muito tempo, então eles tinham um relacionamento muito grande, era a segunda família dele, então ele perdeu muita coisa também. Mas ele tá em turnê, a banda dele fez sucesso, eles são famosos,
Mas ele não tá aproveitando nada disso. Ele tem tique nervoso, ele não consegue dormir direito, ele tá dependendo de algumas substâncias para poder se acalmar, para poder dormir pouco tempo. Então ele tá num momento muito difícil, assim. Ele tá carregando nos ombros uma bola de tensão. Ele tá prestes a explodir. É angustiante ver a situação do personagem. E aí ele vai reencontrar a Mia e vai ter toda uma narrativa também de presente, passado, presente, ele reencontrando a Mia, e passado ele contando como foi esses 2 anos desde o final de Se Eu Ficar. É muito emocionante, muito bonito mesmo, é um livro assim bem tocante. Eu gostei bem mais desse do que o primeiro, mas eu sou suspeita porque eu adorei os dois. Ai, e uma coisa, espero muito que tenha o filme, porque é muito, muito bom. O final é tipo super... adorei. E o meu último livro lido, eu mostrei pra vocês na ordem errada, né? Na realidade, esse foi o primeiro livro que eu li no mês. Coração Ardente, da Richelle Mead. Esse é o 4º livro da série Bloodlines. Capa linda, ó. Brilhosa. Gente, eu tava com tanto medo desse livro, super justificado, porque... Sabe quando as coisas estão boas demais numa série? Você fala, isso aí, garota. A Sidney, ela é uma alquimista, a protagonista. E os alquimistas são feitos pra odiar os vampiros. Mas no primeiro, no segundo e no terceiro livro, que ela tá em missão, ela começa a descobrir que você não tem que odiar as pessoas pela raça. Tem que odiar aquelas que realmente são ruins. Isso não quer dizer que você é um vampiro, se é um dampiro, se é uma bruxa. O fato da pessoa ser um ser sobrenatural não quer dizer que o caráter dela é bom ou é ruim. Isso tem, né, uma pegada muito... nossa sociedade, pra gente parar com certos preconceitos. Mas enfim, a protagonista, ela aprendeu a se despir dos seus tabus alquimistas, dos seus preconceitos, e ela acabou se envolvendo amorosamente com um ser sobrenatural. E esse livro, ela joga tudo pro ar. Ela fala, quer saber, eu vou viver esse romance, eu vou viver a vida, eu vou viver com os meus amigos, eu vou aprender mais sobre magia mesmo. Ela vai completamente contra os valores alquimistas. Mas a irmãzinha dela, que é tipo aquela irmãzinha dor de cotovelo, sabe? Complicadinho. Então, coloca a vida dela em risco. E tipo, o final desse livro é... uou, cadê o próximo? Eu fiquei muito nervosa, assim, eu queria bater em alguns personagens. Ao mesmo tempo que eu amei o romance, tipo, é lindo. E o legal é que pela primeira vez na série a autora coloca a perspectiva da mocinha, ela narra um capítulo e o mocinho narra outro. Então assim, é o melhor livro da série Bloodlines. Eu sou super suspeita porque eu adoro Vampira Acadêmica, adoro Bloodlines. Pra quem não sabe, tem uma ligação entre as duas séries. Mas é muito, muito bom. Tem alquimista, tem vampiro, tem bruxo, tem caçador de vampiro, tem um monte de coisa aqui, gente. Mas se você falar, ai, tô cansado de vampiro, Paula, o foco não é neles, tá? Então vale a pena ler pra quem gosta de sobrenatural. Bom, galera, essas foram as minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até mais!